Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te adorar, Jesus. É o melhor lugar, é a melhor oportunidade que o Senhor pode conceder a um ser mortal como nós. Ajude-nos a desfrutar de um bom tempo em sua presença neste lugar. Sejamos ricamente abençoados por ti, na graça, na força do seu poder. Humildemente te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe, irmãos, nesta noite. Agradecemos a Deus por este privilégio, estarmos aqui juntos para continuar adorando a Deus. Nós adoramos a Deus em casa, no trabalho e, sobretudo, na igreja, né? Nossa vida é a contínua adoração a Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pela nossa página na internet. A leitura está em Números, capítulo 22, verso 31. Livro de Números, capítulo 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Podeis assentar. Nós estamos estudando esta preciosa mensagem pregada pelo profeta de Deus. Muda Deus seu parecer? Vamos prosseguir a partir do parágrafo 27, a página 4, parágrafo 27. Vamos extrair boas lições para nós nesta noite. Vamos começar aqui pensando em Balaão. Balaão, de uma forma carnal, não é? Poderíamos dizer assim, de uma forma carnal, perseguindo, ou seja, querendo destruir, amaldiçoar a Israel, tudo por falta de revelação de quem era Israel, não sabendo ele que Israel era a menina dos olhos de Deus. Ele sabia, Balaão sabia, mas de uma forma intelectual. Ele não sabia de uma forma revelada, ou seja, de coração. Há muitas pessoas que gostam da mensagem, desta mensagem a qual cremos, mas de uma forma intelectual, são simpatizantes, admiradores, de uma forma intelectual, carnal, pensando que é mais uma igreja, mais uma religião. Esta, eu penso, eu creio que foi a forma que Balaão enxergava a coisa, de uma forma intelectual, carnal, não de uma forma inteligente, como era Israel, qual era sua chamada, sua origem. Israel era a menina dos olhos de Deus, foi extraído da fé de Abraão, que chegou a ser expressa. Israel não vem de Isaque, o verdadeiro Israel de Deus vem de Cristo. Cristo estava naquele povo. Cristo estava naquele povo, porque por si mesmos, jamais eles poderiam realizar o que eles realizaram. Abrir mar, abrir Jordão, vencer cananeus gigantes, muitas vezes maior do que eles, e
caminhar pelo deserto e comida descer do céu, pão no fresco cada dia. Ali era o ministério de Cristo naquele povo. Balaão sabia disto, sabia que o sobrenatural acompanhava aquele povo. Porém, ele não sabia de uma forma revelada, ele pensava que era simplesmente um dom carismático, como muita gente pensa hoje, que este profeta, esse ministério que ele trouxe, que Deus através dele trouxe para nós, é um ministério carismático, como tem tantos pregadores carismáticos. Não é assim. É certo que ele teve os dons de cura, de libertação, de tanto da fé, de discernir, dons. Mas o ministério dele vai além, muito além de dons. Esse ministério, qual Deus nos deu através do seu servo profeta, nós não podemos ser como Balaão. Isso é para nós entender que este ministério é um mero dom carismático. Não, os dons, o irmão Brana foi muito claro, os dons foi como uma isca para chamar a atenção do povo. Uma isca, Deus dá os dons carismáticos na igreja, a igreja de Deus tem que ter os dons carismáticos, porque eles são acessórios. A igreja que não tem é a igreja morta. Mas os dons não é o carro-chefe. Os dons é uma isca, é uma chamada para atrair, uma atração, para chamar a atenção das pessoas. O Balaão entendia que Moisés era simplesmente um dom carismático, um dom assim, mesmo vendo ele o que Deus fizera através de Israel. Mas foi a causa dele ter coragem, ele foi muito corajoso, Balaão. Você leia capítulo 22, 23, 24, 25 de Números, você vê que ele foi muito corajoso, mesmo Deus dizendo para não ir, ele teimava e pedia a Deus uma vontade permissiva. Ele não via a coisa com a alma como deveria ver. Eu quero chamar a atenção da igreja, nós não podemos ver a mensagem de uma forma carnal. Nós devemos orar a Deus para Deus nos dar esta consciência que esta mensagem não é uma mera religião. Senão nós vamos passar de balanita, crentes balanita. De pensar, é mais um grupo, posso ir contra eles que eu vou prosperar, vai dar certo, eu vou vencê-los. E não é assim. O próprio Balaão, quando foi tentar amaldiçoar eles, a língua de Balaão travou, e da voz de Balaão saiu: benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Da boca de Balaão saiu essa profecia para Israel. E isto é para nós hoje. Para nós hoje. Porque se nós não caminharmos, porque isso é questão de ousadia, para nós deslanchar na fé cristã, é lendo a palavra e orando. Aquela irmã perguntou para o irmão Brana: como eu posso fazer para me aprofundar mais em Cristo? Ele disse: é lendo a palavra e orando. Lendo a Bíblia, lendo a mensagem, lendo a palavra e orando. Para nós deslancharmos, ou seja, passar do crente Balaão e entrar para o crente Josué e Caleb. Existem os estágios. Saída do Egito, tem que passar na frente daqueles imitadores, Janes e Jambres. Foi a primeira fase. Moisés passou por eles, do Janes e Jambres. No deserto, Moisés teve que passar na frente, acima da fé, do Datã, do Coré e do Abirão.
E lá na terra prometida, ele teve que passar na frente da grandeza dos gigantes. E nós temos que ter uma fé maior do que a fé da consciência que tinha Balaão. A consciência de Balaão acerca de Israel era uma consciência natural, carnal. Para ele, Israel era mais um grupo, mesmo vendo sinais, maravilhas, mas não era, porque ele não tinha revelação. Faltava para Balaão, para Balaque, para o povo de Moabe entender com a alma quem de fato era Israel. Gente, vamos pensar nisto. Nós precisamos, vamos dizer nós, irmão Zé Ricardo, lá da portaria até a casa do zelador, passando aqui pelo púlpito. Todos nós precisamos obter essa consciência. Quem de fato é esta mensagem? O irmão Brana disse, várias mensagens ele repete: quando a igreja descobrir o que ela é, ele disse, acontecerá o rapto. Quando nós descobrirmos o que é, o que cremos, o que é esta mensagem, gente, se que é o melhor que Deus tinha no céu, é o melhor que Deus tinha no céu para os seres humanos aqui na terra, Ele enviou para nós nesta última era, que é a restauração de todas as coisas. Para isto, amados, vamos aproximar disto com muito critério, com uma consciência. Todo dia que você pegar essa mensagem, todo dia, qualquer mensagem que você for pegar do profeta, ou que você for pegar a Bíblia, pegue com essa consciência: isto aqui é o melhor de Deus na terra. Isto é o melhor de Deus na terra. Ficou ruim, irmão. Do jeito que estava melhor. Do jeito que estava melhor. Porque ao nós colocar essa consciência em nosso coração, nós vamos acreditar mais. E você sabe o que vai acontecer? O sobrenatural vai estar mais presente, em mais evidência em nosso meio. Olha, se há uma coisa que nós temos que beliscar nossa consciência 24 horas por dia, é para não deixarmos adormecer, porque há uma tendência muito grande para os seres humanos adormecer, cair naquela amnésia espiritual e ao ponto de entender que isso aqui é igual às outras religiões. Adormecer espiritualmente. Gente, isso traz desastres espirituais, desvia pessoas da fé. Por que as pessoas têm coragem de deixar a mensagem e ir para o mundo, ou ir para a denominação, ou ir para grupos de ismos? Porque elas perderam a consciência do que é de fato esta mensagem. Perderam a consciência. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Por que o mundo pentecostal se tornar um mundo mundano, até de carnaval no meio deles? Porque eles perderam a consciência do movimento que Deus levantou no meio deles. Línguas estranhas, dons carismáticos, poder de Deus era notório. Mas ao passar do tempo, o diabo aplicou neles uma anestesia, e eles ficaram anestesiados em uma amnésia espiritual, e esqueceu da grandeza que Deus tinha posto nas mãos deles, que era a palavra do dia, o movimento pentecostal. O que aconteceu com eles? Relaxaram, se mundanizaram, e hoje é vergonhoso ver o comportamento de nossos irmãos que dizem ser pentecostais. É vergonhoso, mundanos mesmo. E hoje é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Irmã, belisca a sua irmã e diga: irmã, agora é a nossa vez.
Dirige seu irmão e diga: irmão, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Vamos deixar passar a nossa oportunidade, como os denominacionais, os pentecostais passaram. Lutero teve aquele êxodo, mas logo esfriou. Wesley teve aquele êxodo, mas logo esfriou. Os pentecostais teve aquele êxodo. Eu era criança, eu ainda lembro. Eu ia das denominações, eu era criança, não era a mensagem não tinha chegado ainda no Brasil. Moço, a coisa era séria. O movimento pentecostal era coisa séria, era um trabalho, o sobrenatural era vivo no meio deles. Eram pessoas sinceras, o que prometia cumpria, o que pegava emprestado devolvia, promessas eram cumpridas, eram pessoas sérias. Isso passou o quê? 50 anos, já caiu essa anestesia neles, e hoje estão piores do que os católicos, piores. Testemunho baixo, sujo. Perder a consciência do que Deus tinha posto nas mãos deles. Eu lembro, era criança. O sobrenatural era visível nas reuniões deles. Era coisas fenomenais, milagres, prodígios, curas, presença do sobrenatural. Mas o que? Passou 50 anos, já chegou a essa condição. Olha, faz 50 anos que o irmão Branham morreu, 55, não é? Foi 65 para 2019, 54. Já passou 50, né? 50 fala de jubileu. E você olha assim, muita gente que se diz da mensagem, irmão Francisco, tem caído anestesia e o mundanismo, mundanizando. Daqui a pouco as evidências de Balaão vai estar neles. Ah não, esse grupo é como um de nós. Esse Israel, esse povo da mensagem também é só dom carismático, é só isso. Não é não, gente. Isso aqui é o maior dos céus, descido na terra. Olha, Deus desceu na terra através desta mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós não podemos perder essa consciência que isto é o maior de Deus na terra. Ter o cuidado com aquela coisa de Balaão, suposição, interpretação própria, e esquecer do alto degrau espiritual que Deus nos colocou. Ter consciência de altura. Ô irmãos, isso é uma coisa muito tremenda, muito importante. Nós crentes termos consciência de altura. Nós estamos num lugar muito alto. Se nós não tivermos consciência de altura, vamos cair e esbagaçar lá embaixo, pior do que os pentecostais, que nós estamos muito mais alto que eles. É porque a mensagem desta era é muito mais alta do que os dons carismáticos. É mensagem de restauração de todas as coisas. Mateus 17:11. Estamos muito mais alto. E se nós perder a consciência de altitude espiritual, vamos cair e esbagaçar. Tem aquele hino que diz: eu sei que eu estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço. Não brinque com coisa séria. Não brinquemos com coisa séria. Esta mensagem é coisa séria. Este evangelho é coisa séria. Eu fui procurado por um grupo de irmãos esse fim de semana, dizendo: eu venho congregar com o senhor, pastor, eu venho congregar. Mas qual é
É o ministério que você vai oferecer para nós. Eu, lá na minha igreja, eu faço isso. A irmã disse lá, eu toco pandeira. Aqui eu posso continuar? Mas me deu uma coceira na garganta, mas eu consegui ficar calado. Deu a coceira da garganta para dizer: irmãos, porventura vocês estão aqui buscando salvação ou buscando posição? As pessoas perderam a consciência do que é evangelho, do que é céu. Elas vêm interessadas em trazer suas bagagens. Não, gente. Saulo, está escrito lá na Bíblia, em Atos, que Saulo teve que passar 3 anos e meio no deserto da Arábia para fazer uma faxina espiritual de tudo que ele tinha aprendido com Gamaliel, desaprender para se encher da coisa correta de Deus, da coluna de fogo que cruzara seu caminho indo para Damasco. Mas as pessoas pensam que para servir a Deus, para ser cristão, tem que ter alguma posição. Não, nós temos que ter posição em Cristo. Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir. Lugares celestiais é posição em Cristo. Em Cristo, a igreja, o laico, ocupa posição altíssima na fé, no Espírito, em Cristo. Aqui não é lugar de mídia, fazer, como é que chama? Espetáculo, fazer mídia, se apresentar. Eu sou obreiro. Eles falam com tanto gosto. Eu sou obreiro lá na minha igreja, eu sou obreiro. E aí vem aquela humildade falsa. Eu sou um coitadinho, mas eu não sou nada, mas eu sou um obreiro. Isso é nojento. Você tem que aprender a dizer: eu sou um cristão. Tem que tirar essa bagagem de apresentação pessoal. Você tem que aprender o linguajar da Bíblia. Paulo dizendo, sabe o que Paulo disse? Aquilo que eu tinha lá com Gamaliel, considerei como esterco. Como esterco. Joguei tudo fora para aprender com Jesus. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender é com Jesus. Nós queremos ser cristão e trazer bagagem do mundo. Misericórdia, nós temos que esvaziar. Esvaziar, não encher. E esvaziar essas cargas. Jogar tudo fora. Saulo jogou tudo fora. Precisamos de esvaziar. Baixa meu retorno aqui, irmão. Cadê o técnico? Sumiu. Vamos ler a última linha do parágrafo 25. E a igreja inteira está edificada sobre divina revelação da palavra de Deus inteira. Tá bom, irmão, tá bom, deixa assim. Parágrafo 26, final do parágrafo 26. E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação. Revelação é dar-se a conhecer, é enxergar por detrás do véu. Esse véu que Balaão via impedia ele entender quem era Israel. Esse véu denominacional impede as pessoas de entender o que é esta mensagem. Esta mensagem é Deus. E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. A inteira. Revelação não é suposição. Aqui não se trata de suposição. Há tantas tonterias, besteira no mundo chamado pentecostal. Estou tendo a revelação do irmão lá, está com um problema tal. Supõe e já sai falando. Revelação da irmã com um problema tal. Supõe e sai falando. Isso não é de Deus. O irmão Brana, quando ele falava do problema de alguém, é porque Deus lhe mostrara, como se mostra num vídeo deste.
Ele chegou a dizer várias vezes: jamais eu posso te dizer alguma coisa, irmão ou irmã, se Deus não me mostrar primeiro. Porque senão vai ser uma suposição, vai errar. E o que acontecerá? Não teremos confiança nisto. Não se pode ter confiança numa suposição, eu acho. Você não vê essas colocações na Bíblia e nem na mensagem. Você nunca vê essas colocações. Eu acho que é assim. O irmão Brando dizendo: eu acho que é assim. Eu suponho que seja assim. Não, não, não. Jesus disse: é sim, sim, não, não. Aleluia! Ah, isso nos inspira confiança. Nós não estamos em um evangelho de eu acho, de eu imagino, de eu suponho. Um evangelho de sim, sim, não, não. Isto traz cura divina, traz segurança. Então vamos lá para o parágrafo 27. Jesus disse que sim. Um dia, descendo do monte, ele disse aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou, o filho do homem sou? Ou quem diz o povo que eu sou? É São Mateus 16, né? E alguns deles disseram: bem, tu és Moisés, tu és Elias, ou um dos profetas. Ele disse: mas quem? Virou para os discípulos e disse: mas quem dizeis vós que eu sou? Ele queria uma palavra dos seus discípulos. Irmão, vamos segurar aqui, só isso aqui, ó. Deus quer uma palavra nossa. Nós somos o povo, discípulos de Jesus. Deus quer ouvir de nós uma palavra segura, como ele ouviu de Pedro. Pedro naquela hora tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o prometido. Tu és ele mesmo. Quer dizer, ele falou com segurança. Você precisa ter convicção própria. Virar para esta mensagem e dizer: esta mensagem é Mateus 17:11. Esta mensagem é Malaquias 4:6. Esta mensagem é Apocalipse 10:7. Sem sombra de dúvida. Nós não podemos ser pessoas indefinidas, indecisas. Jesus virou para o seu e disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? A igreja dele, que era composta de 12 naquele tempo, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo. Irmão, nossa fé não pode ter variação. Nossa carne é cheia de problemas, de espinhos, mas a nossa alma está segura. Você lembra que carne de Pedro era cheia de variação. Mateus 16, ele acabou de falar isso para Pedro, logo Pedro já deu uma variada, lá no próximos versículos. Jesus já teve que corrigir ele: Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro deixou o amor fíleo tomar conta dele, disse: mestre, não vai morrer não, pode não, vai morrer, não pode não. Jesus disse: para trás de mim. Pedro, você era tão revelado ali, agora aí não foi você que falou não, não foi a sua alma que falou não, aí foi sua carne, Pedro, para trás de mim. Assim é a carne nossa, mas a alma está segura. Parágrafo 29, Pedro fez esta grande declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parágrafo 30, Jesus virou e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que aqui está a grande discussão entre os crentes, e aqui está. Agora, a Igreja Católica diz que ali ele edificou sua igreja sobre Pedro, a pessoa de Pedro. Por isso que ela chama Pedro do primeiro Papa. Pedro nunca nem sequer pisou em Roma, gente. Você lê a biografia de Pedro, ele nunca nem sequer pisou em Roma. E lá eles têm a sepultura de Pedro, tudo imitação. Eles dizem que foi edificado sobre Pedro, porque ele diz: tu és Pedro. A palavra Pedro quer dizer pequena pedra. Nem sempre sentido etimológico do dicionário é o sentido etimológico do que Jesus queria dizer.
Viu? A palavra Pedro quer dizer pequena pedra. A igreja romana, por interpretação, pegou o sentido etimológico e disse, é Pedro mesmo aí. A própria palavra Pedro quer dizer pedra. Jesus disse, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Jesus não estava dizendo de Pedro. Pedro era humano, ele falhou, negou a Jesus. Como que Deus podia edificar a igreja sobre um homem covarde? Diante de uma criadinha do sumo sacerdote, negou a Jesus. Não foi sobre o homem, Pedro, mas foi sobre aquela revelação da alma de Pedro. Ô irmão, nós podemos puxar para nós isso agora, irmão Francisco, e dizer, a igreja de Jesus não é edificada sobre o homem William Branham, sobre o homem Adalto, o homem Francisco, não. Ela é edificada sobre esta revelação que nós possuímos. A igreja eleita é edificada sobre a revelação que estava dentro de Pedro e está dentro de nós. Esta revelação nunca morreu, ela é o próprio Cristo. Aleluia. Ô irmão, você pode estar em qualquer estado físico, mas no estado espiritual, sua alma está segura, sua alma é revelada, e a igreja está edificada é sobre isso, é sobre a revelação de quem é Deus. Você sabe quem é Deus, você sabe quem é esta mensagem, você ainda não é um amnésico, anestesiado para perder o respeito para com a mensagem. Glória a Deus. Parágrafo 32. Bem, agora os protestantes, em sua maioria, creem que foi sobre si mesmo que ele edificou. Sobre si, a pedra da esquina, sobre o próprio Jesus. Mas Jesus também morreu. Não foi sobre o homem Jesus, e nem tampouco sobre o homem Pedro. Todos eles passaram. É sobre algo que não morreu. Porque senão os homens morreram, a igreja estaria falida. Deus não é um tolo para fazer uma edificação em cima de algo que passa. Deus construiu sua igreja sobre algo que não passa. Não é nem sobre o homem Pedro. O homem Pedro morreu, falhou. Não é sobre o homem Jesus. O homem Jesus morreu na cruz. Mas veja você, ele era a pedra de esquina do edifício. Eu creio que aquilo sobre o que ele edificou a igreja. Agora o 33, não para ser diferente, mas veja você, a pergunta foi, quem diz os homens que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue nunca te revelou isso, tu nunca aprendeste isso por fazer um seminário, vê? Tu nunca aprendeste isso por alguma coisa feita pelo homem, mas meu Pai. Escuta, quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo, é Deus, é a palavra. Meu Pai que está nos céus e também na terra, né? Porque Deus é onipresente, te revelou isto. Está vendo? Sobre esta pedra que acabou de abrir para você, Pedro. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Veja, o profeta diz, a revelação espiritual de Jesus Cristo, o qual é a palavra, então seria a verdade espiritual revelada da palavra, e é exatamente onde Jesus, a igreja, descansa. É nessa pedra chamada revelação de quem é Deus. Revelação é algo que está lá dentro de nossa alma, que é o próprio Cristo. É nisto que a igreja está edificada. É nesse conhecimento espiritual, é nesta lucidez espiritual, chamada revelação. É nesta luz, é nesta visão de longo alcance,
que a igreja de Cristo é edificada. Nós não somos edificados numa visão curtinha, que vê o Pai no Filho, essa misturada toda. Nós enxergamos mais longe. Nós enxergamos que não é Pedro, não é nem o homem Jesus, mas é aquele que estava morando em Jesus, é aquele que estava morando em Pedro, que Deus edificou a sua igreja. Revelação, o Espírito Santo, a palavra. Por isso, meus amados, deixa que fale em todos os homens. Isso nunca vai nos escandalizar, porque Deus não edificou sua igreja em homem algum. Por isso nós não escandalizamos em homem. Por isso que Davi disse no Salmo 90: caia 1000 da minha esquerda, 10.000 da minha direita, e eu, porém, não serei abalado. Quando o homem, o crente, o cristão entende isto, ele não se escandaliza com nada. Porque nós não estamos numa estrutura pequena, ancorada nossa fé no homem. Não é nem William Branham, porque William Branham foi homem, ele também morreu. Senão, um dia que ele morresse, a palavra, os crentes, acabaria, a igreja de Jesus acabaria. Não, gente, é um pouquinho mais alto. Vamos subir um pouquinho mais alto para descobrir nossa origem. Aleluia! Nossa origem não veio de carne, não veio de sangue, veio do Espírito Santo. Nós estávamos naquela coluna de fogo, viemos e nos tornamos carne, mas ao sair dessa carne, voltaremos a ser logos, voltaremos a ter corpos eternos. De onde viemos, voltaremos. Oh, irmãos, isso nos tira de muita infantilidade, irmão Francisco, e muitas crenças, idolatrias. Nós não idolatramos o irmão Branham, nós o amamos como nosso profeta. Só que não é o homem, é o ofício que estava dentro dele, é o ministério que estava dentro dele. Este sim, nunca morreu. Haja visto quando ele estava batizando a 17ª pessoa no rio Ohio, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, no ano de 1933, esta coluna de fogo veio fazendo um barulho grande. Muitas pessoas correram de medo, outras desmaiaram, e desta bola de fogo saiu a seguinte voz para o profeta: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a tua mensagem. Ele não disse você, não. Ele disse: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Não é essa nuvem, não, irmão. É a bola de fogo, é a coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. Então é a mensagem. E a mensagem é Cristo. É Deus que é esta mensagem. Vamos fazer igual os judeus. Você sabia, eu estava lendo um pouquinho a biografia dos judeus, ouvindo. Eles pegam lá os pergaminhos, porque eles ainda não creem no Novo Testamento. Eles pegam os pergaminhos. Quem estava aqui quando aquele judeu veio aqui um dia? Um judeu, os irmãos estavam. Vocês veem a reverência que eles têm para com a palavra de Deus. Eles colocam o turbante na cabeça, eles beijam a capa do pergaminho, para depois abrir com tanta devoção, com tanta reverência, porque eles sabem que dentro desses pergaminhos tem a palavra de Deus. Eles têm consciência, e isso deveria acontecer com cada crente, cada um de nós. Ao pegar essa Bíblia, não colocar turbante, que nós não temos doutrina para isto, mas pegar com reverência, com aquela consciência e dizer: Deus, isso aqui é a tua palavra. O irmão Branham, ele conta naquela mensagem, Melquisedeque, grande príncipe, não, é a mensagem, esqueço o nome. Ele conta que às vezes ele chegava assim e via a Bíblia em cima da mesa dele. Ele diz que arrepiava só de vê-la.
arrepiava todinho só de ver a Bíblia. Com a consciência que ele tinha o que é a Bíblia, ele começava a chorar e dizia: Deus, aqui tem palavras de vida eterna dentro disto. Deus, aqui tem palavra de cura divina dentro disto. Que tem palavra de salvação dentro disto. Ele começava a chorar só de olhar a Bíblia e ver, lembrar do conteúdo que está dentro disto. Nós deveríamos, irmão Zefirino, cultivar isso dentro de nós, essa cultura do que temos. O pior pobre é aquele que não valoriza o que tem. Gasta tudo, joga pela janela, pelo ralo. É o pior miserável, não sabe valorizar o que tem. E espiritualmente é a mesma forma. Nós nos tornamos pobres, temos tudo e às vezes não valorizamos. Vivemos mendigando como um maltrapilho, mendigando espiritualmente, paupérrimo, e possuindo tudo. Irmão, aqui dentro, aqui dentro tem voz de vida eterna. Deus nos ajude a construir mais, irmão Érico, dessa consciência dentro de nós. Nós, seres humanos, somos fadados a esquecer, perder a consciência, esquecer de valores, esquecer os valores. Vocês lembram quando vocês se batizaram? Eu lembro quando eu me batizei em 72. Esta mensagem era ouro puro para minha alma. Nós temos que ter cuidado para isso não perder de vista da nossa consciência. Ter cuidado de continuar sendo ouro puro para as nossas almas. Essa semana o pastor William, lá de Caldas Novas, me ligou dizendo: pastor Adalto, que eu indiquei para ele ler aquele livro, Os Heróis da Fé. Ele me ligou agradecendo, dizendo: que livro bonito, comportamento daqueles heróis da fé. E aí ele me disse: eu estou lendo uma mensagem cada dia. Aí ele disse: é porque eu estou faminto, tempo para fumar, para beber, para prostituir, para falar mal da vida alheia. Você não vai ter tempo para pecar. Nós envolvendo mais nosso tempo com Deus, nosso tempo para as coisas erradas não vai existir. Ouvi uma frase de Billy Graham, ele dizendo uma frase muito certa. Ele disse assim: o diabo com seu barquinho está prontinho. Quando você decide a sair do caminho de Deus, o diabo apresenta na hora o barquinho para te levar para outros caminhos. Ele apresenta na hora o barquinho para te levar para outros caminhos. Basta você decidir a sair do caminho de Deus, o diabo apresenta na hora com o seu barquinho para te navegar para outros caminhos. E é a pura verdade. Ele apresenta meios, ocupações. Deus nos ajude. Mas vamos agora ao 36, parágrafo 36. E eu penso que isto é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual de que não foi do fruto do campo, ou as obras das nossas mãos, ou coisa assim, foi sangue. Abel entendeu que a coisa não era frutos, legumes, a coisa foi sangue que foi derramado lá no coito que a Eva teve com a serpente. Deus ajude nós também a ter esta revelação. Foi sangue, e ele ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Simples, porém maior. Irmãs, nossa fé nesta mensagem é simples. Somos um povo simples, uma fé simples, porém maior do que a fé dos denominacionais têm. Maior, sabe por quê? Porque a nossa fé é revelada. É uma fé lúcida. Nós não temos uma fé embaraçada, não. Nossa fé é real, é lúcida.
Nós sabemos onde estamos indo, em quem temos crido. Nós não estamos andando às palpadelas da vida. Sabemos onde está pisando nossos pés. 37, nós encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa em uma escolha, porque Ló desceu quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a natural tiveram um desacordo. Abraão e Ló, por causa dos pastores deles, né? Eles tiveram de se separar um do outro, e sempre que isso acontece, causa ciúmes. Sabe que Moabe é filho de Ló com suas filhas. E os moabitas, desde Números 22, onde acabamos de ler, desenvolveram ciúmes da descendência de Abraão. Desde lá, os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. Os descendentes de Ló, moabita, brigando com os descendentes de Abraão, Israel. Ciúmes. Caim brigando com Abel até matá-lo. Ciúmes. Oh, irmão, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz em ver, irmão Érico. Nós não temos que brigar com ninguém. Não temos que apedrejar ninguém. Abel não teve que apedrejar a Caim, não teve que brigar com Caim. Moisés, você não vê em momento nenhum Moisés brigando com Balaão, apedrejando Balaão. Jeremias, cá na frente você vai ver Jeremias e Ananias, aquele profeta Ananias. Jeremias profetizou que seria 70 anos de escravidão, que Israel estaria em Babilônia. Ananias veio com aquela profecia falsa para afrouxar as cordas. Disse, não, é 2 anos só, 2 anos. Você vê lá que Jeremias também não brigou com Ananias. Jeremias simplesmente disse, a profecia que cumpri, essa é de Deus. Preste atenção nos fatos e vamos comprovar. Ele não ficou com medo, porque aquilo que ele falara não foi ele que falou, foi Deus que falara na boca dele. Irmão, esta mensagem que o profeta trouxe, não foi ele que aprendeu entre 4 paredes em algum seminário, não. Foi a coluna de fogo que trouxe para ele. Leia a mensagem 5º selo, parágrafo 112, ele disse, a coluna de fogo vinha e me mostrava tudo diferente do que eu tinha aprendido com Ellen White, com os adventistas e com as denominações. Eu anotava, tinha que fazer novas anotações. E o irmão Branham ficou tão descansado que as pessoas lhe criticavam, diziam que ele era falso, heresia. Ele nunca brigou. Você, quando está seguro na coisa, você não tem que brigar com ninguém. Caim é que briga com Abel, Moabita é que briga com Israel, Ló é que briga com Abraão, Judas é que briga com Jesus, Ananias é que briga com Jeremias. Nós não temos que brigar, nós temos é que agarrar nisto, confiar nisto e seguir em frente. Passos firmes, concretos. Temos que brigar e nem estar advogando em causa própria. Não, irmão, não é assim não. Não sou Beelzebub que você está falando, não. Não sou ismo, não. Quando você vê pessoas se advogando demais, é porque tem uma coisa errada nele. Eu tenho observado nisso, faz 47 anos que eu mexo com gente. Quando eu vejo uma pessoa se advogando demais, ele tem algum peso de consciência naquilo. Pessoa que não tem culpa, nem se arrepia. Aliás, até os policiais, os delegados, eu já vi isto. Eles, quando vai condenar um bandido, para ver se aquele bandido realmente é o bandido que matou fulano, ele olha bem na pupila do olho do camarada, olho com olho. Se um camarada está mentindo, a pupila do olho dele aumenta. Isso é uma técnica que eles têm para procurar constatar. É uma delas, né? Quando o camarada não é ele, a pupila não aumenta, ele fica do mesmo jeito, não altera. Assim é o cristão. O cristão não tem que alterar, não tem que advogar,
não tem que estar justificando. Não, Paulo disse em Coríntios 15: sou o que sou. Aleluia! Glória a Deus! O revelado, ele é revelado. Abel não teve que brigar com Caim. Caim, meu altar é de Deus, seu é do diabo. Não precisa de falar isso. Deus falou por ele. Irmãos, Deus fala por nós. Deus peleja por nós. Esta obra não é de homem, esta obra é de Deus. E Deus tem pelejado por nós, e Ele vai continuar pelejando por nós. Confiemos nisto. Parágrafo 38. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido, e ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim. Deus não recebeu aquele bonito altar de Caim, recebeu de Abel, que era feio e simples, pela qual ele tanto tinha labutado. Caim labutou demais para construir aquele altar. É oferta de carne para isso, para aquilo, é orar no monte, 7 dias de campanha para isso, 7 dias de campanha para aquilo. Labutam demais. Você sabia que o burro é muito mais trabalhador do que o cavalo? Porém o burro é um híbrido, não reproduz. Assim são os mulos. O irmão Brana fala isso em várias mensagens. Os mulos, os denominacionais, são trabalhadores, porém não reproduz vida. O que reproduz vida é aquele animal que não é cruzado, que não é híbrido. É o jumento, ou senão o cavalo, ou a égua. A mula também não reproduz, não concebe. Cada um reproduz segundo sua espécie. Híbrido vira híbrido. Você planta o milho híbrido, vai nascer milho híbrido, que os grãos separados, falhos na espiga. Sabe? Pelo qual ele tinha labutado. Estou lendo a terceira linha do parágrafo 38. E era religioso, falando de Caim, e se curvou e adorou. Eles são adoradores, são religiosos, semente de Caim. E assim por diante, fez tudo que Abel fez, Caim, menos o altar, né? Só que ele não teve a revelação do que era a verdade. Vamos perguntar: Abel, quem te contou que foi sangue? Abel disse: está na vista. Foi rompimento, foi o sexo, e derramou sangue. E o antídoto tem que ser sangue. Onde já se viu fruta nisto? Foi sangue derramado. Primeira vez que derramou sangue foi lá, aquele coito da serpente com a Eva. E tem que ter antídoto, e o antídoto é a mesma qualidade, é sangue. Veneno de cobra que cura mordida de cobra. Sangue cura sangue. Não é legumes, não é fruta, não. Mas Abel, tu nunca foi no seminário, em escola, e sabe disso. Eu sei porque o meu Deus dentro de mim me mostrou. Se você não aprende em seminário, não, você aprende em Cristo. Experiência com Deus. Fez tudo o que Abel fez, só que ele não teve a revelação do que era a verdade. Assim verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel, o altar, sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel. E ali ocorreu o primeiro homicídio. Ciúmes de Abel. Irmão, já por aí, irmão Érico e todos os irmãos e irmãs, nós podemos constatar que nós não somos semente de Caim. Por aí. Você não tem ciúme de ninguém. Esses grupos saem por aí falando mal de nós, difamando de nós. Nós ficamos tranquilos. Irmão, eu nunca tive um tempo tão feliz como eu estou tendo. Tranquilo, seguro. Eu não tenho que revidar de ninguém. Eles têm direito de falar o que quiser. Eu me lembro daquele político, Maluf, Paulo Maluf. Ele parece que já está quase morrendo de velho.
Ele dizia assim: fale bem ou fale mal, mas cite meu nome. Ele queria se promover na política. Fale bem ou fale mal, mas cite meu nome. Ele não tinha medo das pessoas falar dele. Ele tinha aquele tabu, aquele trunfo nele. E o cristão, se um homem pecador igual ele podia dizer, e se nós cristãos vamos ter medo dos outros falar sobre nós? Não. O que está dentro de nós é maior do que o que está na boca deles. O que está na boca deles é difamação, baixaria, xingamento. E o que está dentro de nós é revelação, postura, conduta, firmeza, âncora. É maior. Que coisa, irmão Samuel. Isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel. Esse ciúme você vê até hoje, irmão Sandro. Você vê na cara das pessoas odiando você por você estar nesse caminho. Eles queriam te tirar disso de todo jeito. Faz campanha. 39. Nós verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló, e eles tiveram de se separar. Foi ciúme dos pastores de Abraão, não de Abraão. Abraão não respondia pelos seus pastores. Cada um é responsável por si próprio. Cada pastor responde por si mesmo. Por isso que nós não respondemos por pastor nenhum. Nós respondemos pela nossa igreja local. Abraão não respondia por pastores nenhum dele. Ele respondia pelo ele, a Sara, seu filho, e pela sua casa local. Vamos pôr os pés no chão? Você fica brigando por causa de igreja do A, do B, do C? Não, nós respondemos pela nossa igreja local. É o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu povo, eu e minha igreja. Glória! Ô irmão, isso dá segurança na gente. Isso dá segurança em nós. Veja o 39. Verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló, e eles tiveram de se separar. Verificamos que Moisés e Corá também tiveram um desacordo. Jesus e Judas tiveram desacordo. Parágrafo 40. E como sempre tem sido a mesma coisa, e assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual têm uma colisão quando se encontram. Não tem jeito de concordar, irmã. Irmã, meninas, vocês cristãs, gerada nesta mensagem, como é que vocês podem se adequar com essas meninas que vêm de lá, sem experiência com Deus, sem ter nascidas de novo? Não tem jeito não. Enquanto elas não nascerem de novo, não serão 100% suas amigas. Viu? Viu, rapazes? Vocês têm que ficar com o pé atrás. É hora dos nossos moços, nossas moças, amar a todos, mas não se comprometer com ninguém. Ficar com o pé atrás. Ficar com o pé atrás. Nós temos 3 classes de crente, 3 classes de pastores. Vocês pensam que eu vou nos encontros e me comprometo com todos os pastores? Tem 3 classes de pastores. Vem com conversa fiada, eu fico com o pé atrás. Não vou brigar com ninguém, não vou xingar ninguém, mas me comprometer também de jeito nenhum. Assim as moças, famílias, devem amar a sua pureza. Veja, o natural e o espiritual, quando se encontram. Agora é página 6. Agora o natural tenta se equiparar ao espiritual, sempre com uma personificação carnal, que é se imitar, mas não com o novo nascimento, mas com a personificação. Imitação, não novo nascimento. É diferente, gente. É diferente, Moedinho. O senhor é um homem que tem lucidez. Você está cheio de espinho, mas sua alma não tem nenhum espinho. Quando você vê um crente nascido de novo, é diferente de um crente carnal.
Você vê que a pessoa está fazendo força para mostrar um bom testemunho, força. É mostrar a coisa assim na marra, forçado. Não, novo nascimento, gente, não precisa de forçar, a coisa vem. Coisa vem. Acontece. Agora o natural tenta se equiparar ao espiritual. O Balaão queria se equiparar a Israel, sempre com uma personificação carnal. Mas como foi com Esaú e Jacó, isso não funciona. Esaú nunca foi um Jacó. Queria forçar. Esaú, irmão Brana chega a dizer, o comportamento de Esaú era 1000 vezes melhor do que o de Jacó. Esaú cuidava do pai, da mãe, da casa, da fazenda do pai. Jacó era um desmiolado, vagante. Só que o dia que Jacó teve aquele encontro com Deus no vale de Jaboque, Esaú nunca pôde se equiparar a Jacó. Jacó foi um nascido de novo. A coisa mudou. Irmão, a coisa vai mudar para você. Vai mudar para você, irmã. Fica com medo não. Fique no posto do seu dever, que o vale de Jaboque vai chegar e o quadro vai mudar, irmão Edinho. Esse quadro vai mudar. Tenha paciência com Deus. Não desanime. Sabendo que no que é verdadeiro estamos, e estando nisto, por si mesmo, cumprirá a tremenda vitória do amor divino. Que nós temos que ter convicção aonde estamos. Jacó tinha convicção que ele estava no vale de Jaboque. Ele disse, aqui é o lugar, daqui eu não saio. Eu não saindo daqui, vai haver uma mudança em mim. Você tem que ter convicção onde você está. Você está nesse vale de Jaboque, que é a mensagem da hora. A mudança é automática. Comece a comer dessa palavra, crer nela, segurar nela. Tudo o que você precisa virá através dela. Aleluia! Glória a Deus. 41. Deus tem sua igreja chamada, nomeada, colocada à parte, ou seja, separada, e na era em que ela vive, Ele se revelará a ela todas as vezes, exatamente como Ele disse em Romanos capítulo 8, para que a presciência ou a predestinação de Deus ficasse firme. Caim, eu quero dizer, Esaú e Jacó, 42. Antes que qualquer dos meninos houvesse nascido, lá no ventre da mãe, ele já era eleito. Jacó eleito para Deus e Esaú eleito para o diabo. Antes que houvesse nascido, antes que até mesmo tivesse tido chance de fazer uma escolha, Deus disse, eu aborreço Esaú e amo Jacó, porque ele sabia o que estava neles desde o princípio, e nós sabemos o que está em nós. Deus, quando os 2 meninos estavam no ventre da mãe, Deus já deu as características. Um é meu, o outro não é. Um tem o meu espírito, o outro não tem. O outro tem aquele espírito deturpado, que o diabo deturpou lá no céu, enganando a terça parte deles. Aqueles espíritos enganados desceu e veio morar em criança. Quando o feto nasceu da mãe, foi liberado um espírito enganado, que o diabo enganou lá no céu. Terça parte, é maior o número dos espíritos enganados, uma parte só que o diabo não conseguiu enganar. Você tem que dar glória a Deus, que você faz parte dessa uma parte, que não foi enganada por Satanás lá. Por você não ter sido enganado lá, você não é enganado aqui. Jacó recebeu um espírito que não era enganado, Esaú recebeu, Jacó não. Por isso Deus disse, eu amei Jacó e aborreci Esaú, que o espírito que virá encarnar naquele feto, terá o nome de Esaú, será um espírito caído, que a serpente lá de Apocalipse 12 enganou, passou o rabo dela, o Lúcifer, e enganou lá no céu.
Ô irmã, você tem que dar glória a Deus de você ter recebido um espírito que não foi enganado lá no céu por Lúcifer, aquela terça parte de espíritos caídos. Você não participa dela. Nós não recebemos deles, nós recebemos daquele espírito que não caiu. Aleluia. Oh, gente, isso é maravilhoso, mas o tempo não permite, irmão Samuel. Olha, domingo, não esqueça de trazer a mensagem Adoção, volume 1. Isso é lindo, isso é bom passar a noite toda. Amém, vamos ficar de pé. Agradecermos a Deus por esta palavra que Ele tem falado conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos felizes, Pai, satisfeito com a Tua bondade, com o Teu amor, ó Deus, de ter nos escolhido, Pai, nos colocado neste lugar. A Tua palavra, Senhor, isto identifica com o que está dentro de nossas almas, porque nós podemos dizer amém para cada palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor aceita a nossa adoração, Pai, que o Senhor aceite, ó Pai, pois é de nosso coração, é de toda a nossa alma. Nós também te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, por estes ensinamentos, ó Deus, pelo nosso pastor, pelo que ele tem dado para esta igreja, Senhor, a sua dedicação. Ó Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, permanecer no posto do nosso dever. Nós queremos chegar no final dessa estrada, Pai, como vitoriosos, Pai, como vencedores, Senhor. Ó Deus, mas nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isto, Pai. Leva-nos em paz, guardados, protegidos para os nossos lares, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que possamos estar de volta no domingo, Senhor, amanhã ali em Taguatinga. Ó Deus, que a Tua mão possa nos dirigir, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus, amém.